Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Israel, sou coordenador de Química aqui do Etapa. Vamos falar um pouquinho sobre a prova da FUVEST, segunda fase que aconteceu hoje na parte de Química. Nós tivemos uma prova típica da FUVEST, uma prova muito exigente, com predomínio de Físico-Química, com algum toque, aí, né, um tempero de estrutura da matéria, de Química Geral, Química Inorgânica e um pouquinho de Química Orgânica também. Mas nós tivemos, como eu disse, já uma prova muito exigente, não foi uma prova fácil. Você que fez a prova provavelmente encontrou nessa prova uma prova que exigiu sólidos conhecimentos de Química do ensino médio. Comentar rapidamente cada uma das questões, sem entrar em grandes detalhes. A questão 1, com uma pegada um pouco mais ambiental aqui, né, exigia... Os itens A, em geral, de todas as questões eram um pouco mais tranquilos, né, como é de se esperar. O item A pedia basicamente aqui a provável fonte de bicarbonato em todas essas amostras. O candidato, a candidata bem preparado tinha que sacar que essas águas, todas são águas, né, que entram em contato com CO2 atmosférico, produzindo o ácido carbônico que, parcialmente ionizado, seria a fonte provável, né, possível do bicarbonato. Os itens B e um item C aqui que está inexistente, né? Na verdade ele existia, teve um errinho de gráfico aqui, parece que não existe o item C, tratavam da interpretação do gráfico, né? Então queria que a gente relacionasse aqui as amostras 1, 2 e 3 a águas, uma água doce de rio, uma água de uma chuva de região costeira e uma água do mar. A concentração de cloreto era bastante importante para decidir entre essas três amostras, então bem a pegada de química ambiental, né? E o item C pedia uma explicação, na verdade, se os íons cloreto eles estariam mais concentrados, né, maior ou menor concentração em ambiente costeiro ou em ambiente continental, água de ambiente costeiro ou ambiental. Uma questão bem bacana, muito bem elaborada pela FUVEST. A questão 2 tratava da precipitação de iodeto de potássio, sendo que no item A gente tinha essencialmente um deslocamento de equilíbrio pelo efeito do íon comum, como eu já disse, o item A mais tranquilo. No item B, a gente tratava aqui de uma lavagem que, para que não houvesse dissolução do iodeto de potássio, o ideal é que ele fosse lavado na temperatura em que a solubilidade fosse menor, portanto, numa temperatura mais baixa, na temperatura de 4 graus Celsius. E o item C um pouco mais elaborado, em que, a partir da solubilidade desse iodeto de potássio a 32 graus Celsius, iodeto de chumbo, perdão, a 32 graus Celsius, calcular-se-ia aí, né? Que mesóclise bonita. A concentração de chumbo e a concentração de iodeto, e a partir daí se calcularia a constante do produto de solubilidade, o KPS. Uma questão muito bacana também, bem clássica. A questão 3, a meu ver, a questão mais fácil da prova, né, mais acessível da prova, em que o item A tratava aí de uma oxidação de um composto orgânico, um álcool secundário. A banca até dava a dica de que formaria-se uma cetona aqui, né, então bem na cara. O item B, tratando de isomeria espacial geométrica, pedia-se para se designar, no caso aqui da estrutura 2, que você tinha que escolher, quem seria o isômero cis e o isômero trans, bem tranquilo. E o item C, bem clichê, gente, tratando de forças intermoleculares e a consequência do tipo de força intermolecular estabelecida para a solubilidade, nesse caso a solubilidade em água. Então, acho que a questão mais clichê da prova talvez seja essa questão 3. A questão 4, uma questão de eletroquímica, né, que no item A pedia basicamente a equação global de uma pilha, né, utilizando o eletrodo de lítio. O item B, um pouco mais elaborado, né, pedindo quem seria um agente redutor mais forte. Então, um clássico, né, se perguntar quem é o agente redutor mais forte, comparando-se para isso os potenciais de redução, os potenciais padrão. E o item C um pouco mais difícil, né, esse item C era necessário, na verdade, fazer uma análise um pouco mais elaborada da porcentagem de alumínio na petalita, né? E a partir dessa análise concluir que o metal que constituía o mineral, né? No caso a petalita, ele deveria ter massa molar inferior à massa molar do sódio, logo e caracterizando um elemento químico diferente que seria o lítio. Então, uma questão um pouco mais elaborada. Pouquíssimos candidatos têm que fazer as questões 5 e 6. Isso acontece em pouquíssimas carreiras aí dentro do exame da FUVEST, né? É curioso porque exatamente essas duas questões em que pouquíssimas carreiras são obrigadas a fazer, nós encontramos provavelmente as questões mais difíceis da prova. A questão 5 tratava, no item A, como eu disse, muito tranquilo, pedia-se a fórmula de Lewis da ureia, então bem tranquilo, bem acessível. Já os itens B e C
um cálculo estequiométrico um pouquinho mais pesado, exigindo um pouquinho mais de habilidade aí com química na parte de contas, né, na parte quantitativa. E a questão 6, nós tivemos uma questão que o item A, bem dizer, era de química, só que os itens B e C eles eram bem matemáticos, né? Análise de equação de reta, então tinha que se conhecer aqui o padrão de uma equação de reta, identificar coeficiente angular, coeficiente linear e a partir disso tirar as conclusões. Então essas duas questões são questões bem mais exigentes ao nosso ver, né, do que as questões de 1 a 4. Bom, como eu disse, né, uma prova muito bem elaborada e, como de praxe, a gente espera que vocês tenham tido o melhor desempenho possível. Muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.